Olá, meu irmão, boa tarde. Com relação à sua pergunta que você fez aqui no grupo, sobre os sobreviventes e os não sobreviventes, o que determina o status desses adormecidos, se eles são seres adormecidos, sobreviventes ou não. Então, eu entendo da seguinte forma: nós somos formados de níveis de realidade. Provavelmente já falamos sobre isso em diversas ocasiões. Mas só para relembrar, nós somos dotados de corpo, mente, espírito, alma e personalidade. Mas a alma, ela só surge se houver a interação entre a mente e o espírito, se a mente permitir que o espírito atue. Aquele versículo bíblico que diz assim: eis que estou à porta e bato. Se abrires, eu entrarei e cearei contigo. Então, essa é a interação entre o espírito, que é uma entidade divina, com a mente, que é a nossa realidade humana. Se houver essa interação, esse casamento, dessa união surge a alma. A alma é filha tanto do espírito quanto da mente. Então ela tem características divinas e tem características humanas. A alma é aquela realidade que está entre as duas realidades, a material e a espiritual. E o livro de Urântia chama essa realidade de moroncial. Então a alma, ela é moroncial. Ok. Mas e se essa mente não interagir com o espírito, o que vai acontecer? Essa alma não vai ser gerada. Jesus falou disso com Nicodemos, quando ele falou assim: necessário-vos é nascer de novo. Aquele que não nascer do Espírito não verá o reino de Deus. Por quê? Porque aquele que não permitir essa interação do Espírito na mente não vai gerar alma. Não gerando a alma, não há nada a sobreviver após a morte. Porque pensa só, nós temos o corpo, mas esse corpo morre no momento da morte. Nós temos a mente, mas a mente também, ela é totalmente dependente do cérebro. Então, quando morre o cérebro, ou seja, você desliga o hardware, o software também deixa de funcionar. Então, corpo e mente são realidades materiais que perecem na ocasião da morte. Resta então o agitador do pensamento, que é uma centelha divina, mas como não houve interação com esse ser humano, não houve interação com a mente humana, ele volta para o Pai até ter a oportunidade de habitar uma outra mente em um outro planeta e tentar ali uma interação com aquela outra personalidade. Então, caso uma pessoa aqui nesse mundo não permita essa interação com o agitador, não há nada a sobreviver, porque o que sobrevive à morte, que é parte de nós, é a alma. Isso é que sobrevive à morte, isso é parte de nós. Mas se não produzir a alma, o agitador não é parte de nós ainda, até que a gente permita que ele seja parte de nós. Então, se isso acontecer, a pessoa morre e acabou, não há o que ressuscitar. Essas pessoas que não têm alma, que não geraram a alma, que porventura não permitiram essa interação, eles nem se encaixam naquele perfil lá de sobreviventes adormecidos. Eles não são sobreviventes adormecidos porque não havia nada para sobreviver ali, não havia alma. E aí é por isso que esse áudio já inclusive responde a pergunta do Luiz, que perguntou sobre o anjo da guarda. Se o universo é um universo amigável, para que a gente precisa de anjo da guarda? O anjo da guarda está ali para proteger exatamente a alma. Porque pensa, essa alma é um embrião cósmico, é um serzinho que acabou de ser gerado aqui nessa vida, mas ele está em formação. Essa alma não está completa. Essa alma acabou de nascer. Então a alma é o nosso embrião cósmico, nós estamos nascendo para o cosmos. Ela é o resultado do novo nascimento, aquilo que Jesus disse a Nicodemos, que devereis nascer de novo. E quando nascemos de novo,
surge ali a alma. Essa alma é um serzinho em formação. E quando morre o corpo, morre a mente, o ajustador volta para o paraíso, quem é que cuida dessa alma? Quem é que vai dar apoio a esse embriãozinho que está em formação? O responsável por ela é o anjo da guarda. O anjo da guarda está ali para guardar a nossa alma. Ele não está ali para... O anjo da guarda não está nessa vida aqui para nos proteger de acidentes, para nos evitar de doenças, para não evitar problemas, encrencas do dia a dia, as adversidades do dia a dia, de forma alguma. Tanto que, se ele estivesse aqui para isso, então os nossos anjos são todos falhos, né? Porque ele não está evitando nada. Mas é porque ele não está aqui para isso mesmo. Isso me remete a um evento que aconteceu na vida de Jesus, quando era criança. E olha, Jesus tinha 12 hostes de anjos ali, né? Ele não tinha só um anjo da guarda, não. Ele tinha 12 hostes de anjos acompanhando a vida do Filho Criador aqui na Terra. E uma certa vez Jesus estava na parte de cima da casa, no terraço, lá onde eles moravam, em Nazaré, e veio uma tempestade de areia muito forte. Ele estava despercebido, brincando. Essa tempestade de areia veio, ele acabou entrando areia nos seus olhos, e ele escorregou escada abaixo e rolou, caiu lá embaixo. Por sorte não aconteceu nada grave. Mas o livro de Durante até comenta que o anjo não tinha nada que o anjo pudesse fazer. Os acontecimentos da vida material não sofrem a interferência dos anjos. Então os anjos não estão para nos proteger, no sentido de nos proteger contra do universo que possivelmente não pudesse ser amigável. O universo é realmente amigável, mas o anjo está ali como se fosse aquela enfermeira que está cuidando daquele bebezinho que nasceu prematuro, que precisa de cuidados 24 horas por dia, que está ali numa incubadora, sabe? Está em formação, é extremamente frágil. O anjo da guarda é responsável por isso. Quando a criatura aqui morre, o anjo pega essa alma, então, guarda e leva para Jerusalém, para os mundos das mansões, para que haja a ressurreição lá. Esse período entre a morte e a ressurreição pode ser um período de apenas 3 dias, né? Para aqueles que já estão bem avançados, essa alma já está bem desenvolvida. Pode ser nas ressurreições milenares, que ocorrem a cada 1000 anos, como o próprio nome diz. Ou pode ser também apenas no final de uma dispensação, pode passar aí, 500 mil anos, né? Então, o anjo da guarda fica responsável por essa alma até o momento da sua ressurreição, seja ao 3º dia, seja em 1000 anos, ou seja após o fim da dispensação. Então, nesse momento aí que a pessoa, entre o momento que morreu e está aguardando a ressurreição, se essa alma existe, essa criatura então está classificada como um sobrevivente adormecido. Então não existe adormecidos não sobreviventes. Não existe. Esse termo é uma contradição. Não existe pessoas aguardando a ressurreição se ela não é um sobrevivente. Só está aguardando a ressurreição se existe alma, se é sobrevivente. Se não existe alma, não é sobrevivente. Então nós temos a figura do que sobreviveu e do que, né, aguarda a ressurreição, e aquele que não sobreviveu porque não desenvolveu a alma. São essas duas figuras. Agora, vamos imaginar que a criatura é sobrevivente, é um sobrevivente adormecido, está aguardando a ressurreição. Em algum momento ela vai ressurgir. Ela vai ressurgir ou ao 3º dia, ou na milenar, ou na dispensacional. E aí, quando ela acordar, né, quando ela for ressuscitada, essa criatura, a qualquer tempo, antes que ocorra a fusão, a qualquer tempo ela pode desistir da carreira cósmica. Pode falar assim: não quero, essa vida eterna é muito complicada, é muito trabalho, eu não quero estudar, não gosto de estudar, eu prefiro dormir e acabar. É uma escolha. O Pai não pode obrigar as criaturas a viverem eternamente. Então qualquer um pode escolher a não sobrevivência. Agora, um outro aspecto é a questão do julgamento dos anciãos dos dias. Esse julgamento, eu entendo que os anciãos dos dias interferem quando
quando uma criatura se rebela conscientemente, né? E aí ela precisa passar por uns julgamentos, né? A gente tem o caso, por exemplo, da rebelião de Lúcifer, em que todos os rebeldes serão julgados pelos anciãos dos dias. Agora, com relação àquele que... E o livro diz assim: quando há dúvida entre se uma alma, se esse embrião cósmico vai sobreviver ou não, quando há dúvida, os anciãos dos dias decidem sempre pela sobrevivência. Ou seja, sabe aquele termo jurídico que fala assim, in dubio pro réu, na dúvida decida em favor do réu? Então assim, mesma coisa no caso dos sobreviventes. Se há qualquer dúvida daquela criatura, se ela deve sobreviver ou não, os anciãos dos dias sempre dão a chance para que ela sobreviva. E aí depois ela faça a sua escolha conscientemente, para que não haja nenhuma injustiça, né, em relação a essa criatura. Agora, quando é que o ancião dos dias fazem esse julgamento? As pessoas às vezes pensam que isso será no fim da era. Não. Eu creio que a cada momento, a cada vez que uma criatura morre e que o ajustador do pensamento retorna para o paraíso, ele sempre passa em Uversa para fazer o seu registro, né? E ao passar em Uversa para fazer o seu registro, provavelmente ele tem todas as condições, porque ele viveu na mente dessa criatura, ele tem todas as condições de transmitir as experiências dessa criatura aos anciãos dos dias para que eles possam julgar. Então eu entendo que no momento da morte, que o ajustador retorna para o paraíso, é que esse julgamento é feito e já se decide da sobrevivência ou não dessa criatura. Caso essa decisão seja da sobrevivência, aí tudo é uma questão de quando será realizada a ressurreição, se é o terceiro dia, na milenar ou na dispensacional. Então é assim que eu enxergo essa questão aí dos sobreviventes e dos não sobreviventes. Espero ter contribuído. Fiquem todos com Deus.